Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, graças a Deus. Vamos aos recadinhos básicos, tá? O programa Caminho da Luz, todos os sábados pela Rádio Piratininga, as datas e os convidados aí. Hoje foi o Orson, semana que vem é Samuel Magalhães e o Roberto Bueno no dia 25. As datas da evangelização da casa, né? As terças, sábados e as quintas. O estudo do Livro dos Espíritos, que é toda quinta-feira, das 8 às 9. O curso é muito bom, quem estiver interessado não precisa pegar desde o começo, a casa está aberta, é só vir, tá? E no dia 2 do 3 do ano que vem, vamos ter o seminário sobre mediunidade, com o Norberto Simanetti. Estão todos convidados, tá? A participar, para conhecer um pouco sobre mediunidade. E também no dia 2 dará início ao nosso curso de estudo da mediunidade e prática também. Vai ser muito bom. Quem estiver interessado, fazer inscrição preenchendo a ficha lá, tá? Vai ser muito bom. E a nossa ação Entre Amigos, que é uma cesta de Natal com vários produtos de qualidade, que é para arrecadação de verbas para fazer a reforma na casa aqui. Quem estiver interessado, procurar qualquer um de nós aí, adquire o número. Está quase terminando já. E o Abrigo Nosso Lar está precisando de arroz, feijão, sal, açúcar e parece que papel higiênico também postaram esses dias, né, Anderson? O Evangelho no Lar, todas as terças e quintas, pelo Facebook do Cefec Jaú, com o nosso irmão Dagoberto. É uma bênção assistir, quem puder. As palestras de terça-feira, dos nossos irmãos. As de sábado, hoje teremos a honra do nosso xerife aí, o Edson Maldonado, né, Edson? E terça-feira, Emerson Cavalcante. Hoje o Edson. O sorteio do livro. Foi até o 28, Anderson? 32. 32. Vai, Edson, de 1 a 32. 8. De 1 a 32? 15. 15. De 1 a 32? Nossa, hoje está calor, hein? Tá. É o ar. 18. 32 aí. 18? Ai, Jesus. E agora vamos entrar na presença de Jesus através da musiquinha. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Com os nossos olhos fechados, vamos sentindo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em forma desta luz, clareando todo o nosso interior, tirando nossas angústias, preocupações, dando
dando-nos a paz que só o Mestre pode nos dar. Vamos agradecendo a Deus Pai por essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo a palavra do Filho maior dele, nosso irmão Jesus Cristo, ao qual o ensinamento que ele nos traz é o caminho da salvação pela nossa evolução. Agradecemos a espiritualidade dirigente desta casa, que com muito amor prepara este lar para receber a nós encarnados e desencarnados. Pois no momento que daqui entramos, essa espiritualidade maravilhosa trabalha sobre nós, nos curando, nos dando energia e paz. Vamos pedindo a Jesus que permita a espiritualidade superior iluminar o nosso palestrante de hoje, para que através do tema que for explanado aqui, possamos aderir ao conhecimento ao qual fará o nosso interior evoluir e colocar em prática todas essas bênçãos em favor dos nossos irmãos que vivem no cotidiano conosco. Jesus, neste momento, vamos pedindo licença ao Senhor para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Edson, por favor, a casa é sua. Boa tarde. Ele esqueceu, ele falou que esqueceu de falar dos livros. A Rita Rossi, lá da USP, da banca, mandou vários livros para nós aí para vender e ajudar na USP. Então, estão na banca, receberam um lote grande lá, mandaram alguns para nós aí. R$15, tá? 12, né? 12. E tem os que foram os nossos, que são os nossos também, né? Não está tudo, pode escolher qual que está tudo separadinho no caderno. Com relação ao curso que foi falado, o estudo da mediunidade, é bom esclarecer algumas coisas, né? Nós vamos fazer em duas etapas. Vamos seguir a apostila da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. A primeira etapa vai durar no mínimo um ano, né, Anderson? Um ano. No mínimo um ano. É a parte teórica da mediunidade. Vamos estudar a fundo a mediunidade, tentar estudar o máximo possível. Parte teórica. Terminada essa parte teórica, quem quiser continuar vai fazer a opção. Ou não, estou contente, aprendi, sei o que é mediunidade, parei por aqui, está ótimo. Vai ser bom mesmo saber sobre isso, né? E a segunda parte é para quem quer trabalhar com mediunidade. Para quem tem o objetivo de desenvolver, saber que tipo de mediunidade tem. Não quero ver, quero trabalhar, quero participar desse trabalho. E aí vai ser mais um ano, no mínimo, de estudo, teoria e prática, com alguns exercícios e tudo mais. Terminou isso aí a casa vai se reunir para ver se a gente vai criar um novo grupo de mediúnica ou se dentro dos que fizeram aquilo lá já estão aptos a entrar nos grupos que já tem. Temos dois grupos, segunda e quarta. Então é um pouco longo, né? No mínimo 2 anos, mas vai mais. A gente acha que vai dar quase uns 3 anos. Mas nós vamos tentar fazer um estudo realmente. Nós estamos inclusive pegando a segunda apostila e enxertando mais matéria, mais livros, para deixar um negócio bem, para formar quem estudar mediunidade, sair realmente um médium, mais ou menos preparado. O médio inteiro. O médio inteiro. Médio inteiro. Temos 13 inscritos já. Tá lá. Vai ser sábado depois da palestra. Então terminou a palestra, 3 horas. Bom, falando em estudar e aprendizado, o melhor professor que nós tivemos foi Jesus. Quando ele veio para cá, ele reencarnou, o amor dele era tão grande por nós, que ele deixou para nós muitos ensinamentos que estão no Evangelho. Alguns, acho que a maioria, se não for todos, a gente tenta até hoje aplicar. Então hoje estudar e principalmente colocar em prática. Estudar é fácil, a gente coloca. E Jesus, pelo amor que ele tem por nós até hoje, e vai continuar até o fim dos nossos dias do lado de lá também, ele nos ensinou a viver bem e evoluir. Com essas lições que ele deixou, mandamentos, eu pus dicas para deixar mais leve. Né? Não é intimidade com ele não, mas é para deixar um pouco mais, são dicas mesmo, para a gente viver bem e evoluir, porque viver bem é fácil. Viver bem é fácil. Pega uma pessoa que não tem problema
problema financeiro, familiar, de saúde, ele vive, a gente vive bem. Mas está evoluindo? Essa que é a questão. Porque viver bem é fácil, quem ganha na loteria está vivendo bem, tem tudo bom, melhor, mas eles não está evoluindo. E é por isso que Jesus deixou o Evangelho para nós, deixou esses ensinamentos para que a gente, além de viver bem, evolua. E tem gente que vive mal, vamos dizer assim, que sofre, que pena, que resgata, e está evoluindo mais, talvez, do que quem está vivendo muito bem. Então é uma coisa que as duas têm que caminhar juntos, né? E a primeira delas, está meio apagado porque puxei na internet e não ficou, mas vigiar e orar. Está em Mateus 26, 41. Jesus falou o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falando. Orar, a gente sabe o que é. Elevar o pensamento. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, no pedis e obtereis, que fala da prece. Então vamos falar do vigiar, que é importante. Talvez, não sei em porcentagem, mas os dois. O vigiar, quando a gente pensa, vigiar é alguma coisa correndo perigo, algum vigiar, não, mas não foi isso que Jesus falou. Quando ele fala que aqui a carne é fraca, ele quis dizer que o espírito nosso, quando a gente desencarna, imediatamente a gente já vai tomar conhecimento das nossas vidas passadas, as besteiras ou as coisas boas que nós fizemos nessa, nós vamos voltar à realidade. Nós vamos cair em si, nós vamos ver tudo. Né? Então, esse é o espírito. E Jesus falou, está pronto. Só que quando entra na matéria, aí complica. Por quê? Porque sofre os acessos, né? Os assédios, né? Da espiritualidade inferior, do dia a dia, das nossas fraquezas. Então, por isso que ele fala que a carne é fraca. E Jesus sabe como era vigiar o quê? Eu falo PSA, eu brinco que é o da próstata, mas não é o PSA da próstata. É pensamento, sentimento e atitude. São os três. O pensamento, ele gera energia, ele gera matéria. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Você está no trabalho, né? Vamos usar o exemplo do trabalho. Você está pleiteando um cargo, está quase para pegar, vem um outro colega seu, puxa o seu tapete, sacaneia e passa na sua frente. No pensamento, o cara me sacaneou. Aí vira o sentimento do quê? De revolta, ódio, vingança. Vou me vingar desse cara. Pronto, já absorveu o sentimento dele, já jogou lá embaixo. E se ele partir para a ação, para a atitude, aí ferrou de vez, né? Aí juntou a fome com a vontade de comer. Então, por isso que é o nosso... A evolução nossa é justamente essa de controlar esses pensamentos, esses sentimentos e atitudes. E aí a gente vai viver bem? Claro que vai. Quando a gente tem os pensamentos controlados, pensamentos elevados, não ter raiva, não ter esse monte de pensamento ruim em relação às outras pessoas, em relação a gente, não tem como a gente não viver bem. É um ponto. Né? E o sentimento e a atitude, mais ainda. Né? Agora, o que representa o orar e o vigiar? Dá para fazer só com oração? Não dá. A gente se eleva, liga ao plano superior, se liga a Deus, ganha força. Mas se não vigiar, não adianta. Né? E se fizer o contrário, só vigiar, também não vai ter forças necessárias para se manter. Então os dois têm que ir juntos. Muita gente fala, pô, nossa, eu rezei, nossa, o dia inteiro fiquei orando, pedindo e tal. Tudo bem, você se conectou, você recebeu a força, mas você vigiou os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então tem que ser os dois juntos. É um casalzinho inseparável, para a gente poder, como falou, viver bem e evoluir. Principalmente evoluir. Quando a gente começa a realmente pensar elevado, a gente sente a energia nossa melhorando. A gente sente que as coisas boas começam a acontecer. E é verdade. Isso aí. Tem que testar. Né? A segunda, ama o teu próximo como a ti mesmo. O
comigo, né? Dá um abraço enorme assim, né, Roberto? né? Mateus. Demora muito. Jesus falou o seguinte: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Tá? Vamos amar a Deus. Aí ele vem e fala o seguinte: este é o primeiro e maior mandamento. Tá? Só que aí ele vem em cima. E o segundo, olha só, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus colocou o primeiro, amar a Deus, como o primeiro e maior. Mas ele colocou o amar ao próximo como semelhante. Então os dois são primeiros e maiores. Em importância. Né? Porque se você ama a Deus, mal ao seu próximo. Se você faz mal para o seu próximo, depois vem e fala: eu amo a Deus, eu quero. Não, é coerente. Então tem que ser, em matéria de importância, os dois são igual, segundo Jesus. Né? Mas o mais importante, que eu acho que isso aqui seria a gente pular do planeta de provas e expiações para o planeta felizes. Que ele fala o seguinte: fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Ponto. Se o mundo conseguir chegar nesse, só fazer isso, não precisa fazer mais nada. Pelo menos no nosso plano. Vocês imaginem, né, um mundo dessa forma. Não como está hoje, né? Um passando a perna no outro, furando fila, parando na vaga do impulso no mercado. É rapidinho, na vaga do deficiente. A gente vê um monte disso. Desce lá a pessoa que deficiente nenhuma, só se for mental. É rapidinho, que nem quando eu estava na ativa, muita gente ia dar dura, eu estava dura mesmo. Aí chega: não, mas é rapidinho. Como é rapidinho, vai chegar alguém com um problema aí, com uma cadeira de roda, como é que ele vai descer do carro? O rapidinho para você, para ele é uma eternidade. Vocês já viram um cadeirante descer do carro? É impressionante a dificuldade, e eles, né, ele segura daqui, vira dali, e agora tem umas cadeiras dobráveis, então facilita, mas mesmo assim, é complicado. Quem vê um cadeirante fazer aquilo lá, nunca mais vai parar na vaga especial. Então isso aqui, e ele fala o seguinte, olha, uma coisa que me chama a atenção: a prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo, certo? Quando adotarem para a regra de conduta e base das suas instituições, aqui que é interessante, instituições. O que são instituições? O hospital, né? Instituição, né? Nossa casa, a delegacia, a repartição pública. Então, quanto à base do fazer ao outro que você gostaria que fizesse para você, chegar nesse nível dos dirigentes dessas instituições, ninguém vai mais ficar no hospital, jogado no chão, num colchão, tomando soro. Ou vai? Porque vai ter, se coloca no lugar. Você faria isso com a sua mãe? Vai na fila do banco, que fizeram uma lei que ninguém cumpre, fica lá, pessoa de idade, 40 minutos, esperando para ser atendido. Se coloca no lugar dele, com dor nas costas, com um monte de, às vezes com dor ali, está ali, que ele precisa. Então, olha que a doutrina fala, que se isso coordenar as atitudes das instituições da Terra, nós vamos ter, realmente, um planeta melhor, né? E não haverá mais ódio, dissensões, então somente união, concórdia e benevolência mútua. Não é isso? Amar o próximo como a si mesmo, no Espiritismo, significa tratar os outros com respeito, compaixão e solidariedade. Enxergar além das aparências e compreender que somos irmãos em evolução. Não é crítica, mas é uma constatação. Tem religião, e vocês sabem disso, e eu não tenho medo de falar, porque não me interessa, que só trata de irmão aqueles da mesma religião. Tá certo? Está aqui, olha. É enxergar além das aparências, seja ele preto, branco, japonês, corintiano, palmeirense, gay, lésbica, seja o que for, compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Pode até brigar um pouquinho com o outro, porque brigar com o irmão, né, é normal. Faz progredir, né? Não, é uma sacanagem com o irmão, tá? Faz progredir. Mas parou por ali.
Agora, tratar como irmãos. Se a gente chegar nesse ponto, né? A terceira seria: a verdadeira caridade só fica sabendo quem pratica e quem recebe. O que quer dizer isso aí? Está no capítulo 13 do Evangelho: não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. É interessante isso aí, é lógico, porque a gente imagina sempre o máximo, né? A coisa mais assim, estapafúrdia, mas não é. Né? Quem faz uma caridade sai falando e tal, bem, mas é bem sutil, é bem discreto. Né? Por exemplo, você chega, faz uma caridade, não precisa falar o que você fez, mas você chega e fala assim: ô fulano, o que você fez hoje de manhã? Então, lá, o pessoal estava lá entregando, estava lá no supermercado pegando alimento. Você estava onde? Lá no Caiçara? Tal. Já é uma forma que você está se mostrando para a pessoa, tentando denegrir, diminuir a outra pessoa em face da caridade que você fez. Não fez. Né? Para que isso aí? Não é verdade? E ele diz, o Espiritismo trata essa passagem bíblica enfatizando duas coisas: a importância da caridade desinteressada, claro, e um que eu anotei, o anonimato. O anonimato, que é o mais interessante também. Vocês já imaginaram a vergonha que um cara que está no semáforo pedindo dinheiro para comer? Já se colocaram no lugar? Ah, mas tem muitos que são vagabundos, são preguiçosos. É verdade. É verdade mesmo, tem bastante. Mas se coloca no lugar. Alguma vez algum já pediu para vocês, a gente que recusaram, e ele estressou? Já aconteceu comigo. Aí você fala: pô, né? Isso que eu não dou mesmo, tal. Aí você se coloca no lugar dele, ele já está numa situação de vergonha tão grande, mesmo que não seja assim, mas inconscientemente, ele tem que pedir. Ah, mas ele podia arrumar emprego, é saudável e tal. Vocês já viram a situação desse pessoal? Vocês dariam emprego para uma pessoa daquela? Ninguém dá. Está estrupiado, mal vestido, talvez não consiga tomar banho, não come sem se alimentar. Quem que vai dar emprego a uma pessoa daquela? Eu acho que ninguém chega nessa situação. Exatamente. A gente não sabe o que aconteceu para chegar naquele ponto. Quantas histórias a gente vê na internet de engenheiros, médicos que viram morador de rua. E vai saber por quê, às vezes sofre alguma coisa, ele não sabe. E aí junto os irmãozinhos da espiritualidade inferior, que aproveita, né? Aproveita para afundar cada vez mais. E tem aqueles que sofrem: pô, o cara não viu, ó. Não, tá meio forgado, é o carrão dele lá, começa na orelha dele, e acaba até estressando, gritando da pessoa. Né? Então a gente tem que pensar muito nessa parte da vergonha. Então quando der, tem gente que dá e gosta de espizinhar em cima, né? Às vezes fala: não, mas vai trabalhar, hein? Ó, a sua saúde. Ó. Quer dizer, a pessoa não está numa situação, às vezes, para ouvir. E tem um livrinho Vigiar e Orar, tem uma passagem que eu memorizei, que eu guardei isso aí, que fala que a gente não pode criticar nem falar da situação de ninguém, que se a gente estivesse no lugar, talvez a gente fizesse pior. Vigiar e Orar, Carlos Bacelli. Está lá isso aí. Depois eu vou tentar ver se me lembrar que página aqui. Aliás, falando do Carlos Bacelli, nós estamos tentando trazer ele no programa de rádio. Em contato lá, vamos ver se dá certo. Bom, esse aqui é fácil. Maledicência. Quem quiser consultar e ver, eu pesquisei para estudar, eu fiquei surpreso. Digita maledicência espiritismo no Google, vocês vão ver o que aparece de vídeo, palestra, é impressionante. Espíritas, palestra espírita, falando da maledicência, da importância, das consequências. Eu fiquei impressionado. Falei: uma coisa tão boba, né? Uma fofoquinha, né? Pesquisem para vocês ver que interessante que é. E no Evangelho, item 8, Jesus falou o seguinte, na parte: bem-aventurados, olha só, os que têm coração puro, na maledicência. Ele fala o seguinte, é uma passagem lá de Jesus, lá que criticaram que ele lavou a mão, uma coisa assim, né? E aí ele virou e falou
assim: tendo chamado o povo, disse Jesus: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que macula. O que sai da boca procede do coração e que torna o homem impuro. Então, a maledicência é muito pior, porque quiseram chamar a atenção dele que era tradição, lavar essas coisas. Ele já deu chapuletado. Isso é difícil, né? Dar umas indiretas em Jesus, né? Falar bobagem, né? Tomar umas invertidas. É dar bom dia a cavalo, né? Joana de Ângeles, olha só. Ela põe um trecho legal pelo Divaldo, chama Lampadário Espírita, é um livro. Ela fala assim, ó, espinho cruel, maledicência, a ferir indistintamente. É a palavra de quem acusa. Cáustico, de corrosivo, né? E corrosivo, é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem malsina. A maledicência é a cultura da inutilidade em solo apodrecido. Pesado, né? E ela continua: quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações. Só aí já, né? É aquela história do dedo, né? Está apontando, um para lá, três para cá. E é verdade, né? Se a gente lembrar dos nossos, né, a gente vai dar uma segurada. Fazendo todo o bem ao teu alcance, avança na firme resolução de amar, despertarás, além das sombras da carne que tu onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes, livres, buscam a vida verdadeira. Olha o patamar que eles colocam, o perigo da maledicência. Na Fonte Viva, Emmanuel estabelece uma perigosa conexão. Quando a gente fala mal de alguém, passa na rodinha e falou: você viu lá o Anderson, está guardando dinheiro na Suíça, aquela firma lá é só fachada. Eu estou fazendo aqui falando dele, uma maledicência para terceiros, eu estou me conectando com ele. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Fiquei sabendo essa semana que eu estudei em várias palestras, assim, acho que foi o Haroldo que comentou isso aí. A gente se conecta com a pessoa que a gente fala mal. Então, mais um perigo, por isso que ele fala conexão perigosa. E ele citou esse capítulo 151 da Fonte Viva. Diz o seguinte, olha: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Nós vamos assimilar o pensamento daquele, olha a conexão que faz, sem saber, é uma conexão mesmo. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Olha o perigo de falar mal dos outros. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, falar mal é uma direção que eu estou escolhendo. Eu vou falar mal do Anderson, eu estou escolhendo essa direção. Eu vou captar, vou conectar com essa energia. Aí a espiritualidade inferior, que está sempre de olho na gente, esperando a gente tropeçar, é um prato cheio. Agora, falando na parte nossa, material, né, e falando como advogado, não como xerife mais, que agora é só advogado. Além de ser um malefício espiritual, né, grave, ele é crime. Vocês sabiam? A maledicência é crime. O Código Penal fala calúnia, injúria e difamação. Calúnia é quando eu acuso. Desculpa, Anderson, vou usar você de exemplo. O Anderson está traficando droga lá na loja dele. Eu estou acusando ele de um crime. Esse é o mais grave, a pena é mais alta. Se eu falo, não, o Anderson é fanfarrão, eu estou injuriando ele diretamente para ele. Anderson, você é isso, tal. Agora, se eu chego numa rodinha e falo mal do Anderson, chama-se difamação. Os três são crimes. Então, além da parte espiritual, nós estamos cometendo um crime, segundo as leis humanas. Não tem mais essa. Depende do que a gente fala. E na internet a gente vê, né, comentários pesados, né, quando sai alguma notícia. Tem pessoa lá que desce o sarrafo assim, de uma forma muito pesada. É maledicência. Vocês
está usando a internet ali para falar mal de uma situação, condenar uma pessoa. É maledicência também, de internet, além de ser crime, espiritualmente a pessoa está se ligando. Porque assim, ó, você pega os casos lá que foi um estupro, por exemplo, um crime violentíssimo, revolta. Você vai lá e comenta e desce a lenha. Você se conectou com aquela energia. A gente sente raiva, a gente sente ódio para pegar e tossir do cara. Você está conectado. Parabéns, você ganhou uma conexão gratuita. Né? Então, por isso que tem que pensar muito bem, né? Viu, Edson? Só para corroborar o que você está falando, eu estou lendo um livro do Paulo Rossi Severino, A Vida Continua, são cartas psicografadas do Chico Xavier. Eu li um caso ontem, onde o manifestante, o menino que faleceu de acidente, ele fala na carta para a mãe dele: mãe, pare de condenar os médicos que me atenderam, que eles foram muito bacanas comigo, foram excelentes, passe a orar por eles. Então eles realmente recebem o que a gente está falando, pensando. É. Conexão, né? Vamos lá. Pedis e obtereis. Pedis e obtereis. Aí é sobre a prece. Né? Jesus ensinou no Sermão do Monte como a gente rezar o Pai Nosso. Eu já pus esse vídeo no livro. E é muito bonito, né? Ele fala. E ele fala que quando a coisa, a rotina apertar, o que Jesus fala? Recolha-se aos seus aposentos íntimos e ore. Todo mundo pensa que é no quarto, pode ser, mas Jesus quer dizer nos nossos aposentos íntimos. E aí faz a oração. E diz e obtereis. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência, segundo Emmanuel. Orar constantemente, né, e os efeitos da oração. A oração tem o poder de confortar, trazer ânimo, trazer força, como foi falado, junto com o vigiar, não adianta também só, né, pedir. Né? E eu achei esse Geraldo Campetti, que é aquele que apresenta lá o programa de entrevistas, né? E eu achei interessante o que ele falou numa entrevista dele, que o sentido, a gente ora e pede, pedis e obtereis, e a obtenção do resultado é uma questão de tempo, merecimento e necessidade. Tempo por quê? A gente às vezes pede e espera que venha rápido, e nem sempre vem rápido. E aí a gente chuta o balde. Ah, não, calma, o nosso tempo é diferente. Uma vez um espírito falou assim: o nosso tempo é diferente do de vocês. E é mesmo, né? O merecimento. Não adianta pedir, porque eu não mereço. E ele deu o exemplo do concurso, né? Concurso público. Se você estuda para um concurso público, racha de estudar, e aí na hora de fazer você pede uma oração, você pede ajuda. Né? É justo que você tenha ajuda? Claro. A probabilidade de você ser ajudado é muito grande. Agora, fica de boa em casa, Netflix, piscina e coisa e tal, e vai fazer o concurso e pede. É justo receber? Você só vai receber porque se está escrito mesmo que você tem que passar naquele concurso. Aí você vai acertar os testes sem querer e vai entrar. Mas aí é que entra, né, aí o planejamento reencarnatório nosso, já foge. Mas isso são exceções. Não adianta a gente só pedir. E quando a gente pede, a gente tem que pensar, fazer algumas perguntas. Por exemplo, estou pedindo para uma situação. A gente tem que pensar, para que eu estou passando aquilo? Por quê? Para quê? Como diz o Edgar, né? Para quê? Então, às vezes a gente está querendo e erra. Será que é bom ou ruim interromper aquilo que eu estou passando? Será que eu não pedi antes de encarnar para passar por aquilo e agora não estou aguentando o tranco e estou pedindo para parar? E aí, se eu for atendido? Você tinha que passar metade. Você passou metade. Tá bom, então nós vamos parar. Aí você reencarna depois e paga a outra metade. E assim funciona. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente está pedindo para parar de passar as orações. Né? E agradecer mais, né? Agradecer mais. E um outro efeito positivo da oração é o que o Nilson lembrou. Os nossos entes queridos, aonde quer que estejam, vão receber esse pensamento, essa oração. A conexão, se existe a conexão na maledicência, quanto mais no amor, conexão com os nossos entes. Então, é uma outra
Vantagem, é o telefone que vai daqui para lá, né? E buscai e achareis. Completando, ajuda-te e o céu te ajudará. Capítulo 25 do Evangelho. E Jesus disse o seguinte, segundo os Espíritos, né? Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, ela vos será dada. Olha só, estou pedindo para me levar no caminho, no colo, estou pedindo luz para poder caminhar. Pedi a força para resistir ao mal, e tereis. Depende de mim. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais serão recusados. E para encerrar, batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Será que basta pedir? Né? Se for pedir, só pedir, vai ser atendido? Então, o que quer dizer esse ensinamento? É a lei do trabalho. Simples assim. Se você trabalha, você vai ter. Se você não trabalha, você não vai ter. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? O Raul Teixeira, ele fala assim, ninguém pode deixar de lado a ajuda dos céus. Mas temos que fazer a nossa parte. Volto ao mesmo exemplo do concurso. Nós temos que fazer a nossa parte, o trabalho. E nós temos que lembrar sempre que nós temos um compromisso que devemos cumprir, seja individual ou coletivamente. Quando a gente vai reencarnar, você vai assume um compromisso de ser médico. Para você vai ter os seus benefícios. E coletivamente, para os seus irmãos, você tem um outro compromisso. Como médico, é atender bem, deixar o dinheiro de lado e atender a pessoa, tentar curar, tentar ajudar. E Jesus falou, o resto lhe será acrescido. E isso serve para o dinheiro também. Se você tem de coração, faz aquela sua função como médico, cuida, com carinho, se dedica, dá atenção das pessoas que precisam, o restante será acrescido. E se inverter, dá o que dá, né? É por esse princípio que Deus e os espíritos superiores não nos poupam do trabalho, não nos poupam de nossas descobertas, e não nos poupam de nossas atividades, e não nos trazem as coisas prontas. Se fosse assim, bastaria pegá-las, sem nenhum esforço, nem sequer o que pensar, e já utilizá-las. Então, para concluir, realmente, não basta só pedir. Tem que fazer por merecer. Tem que fazer por merecer. Sem o trabalho, seja qual for, não adianta a gente ficar questionando. Depois a gente vai, não sei se foi Joana que falou, que nós somos como crianças imediatistas quando a gente está no plano material. A gente quer tudo para ontem. E aí a gente vira uma criança animada, bate o pé, se revolta, larga a mão, perde a fé, não vou mais no centro. Não vou mais. Vou no boteco. Nada contra o boteco. Também tem que ir no centro, vai nos dois. Certo, gente? Eu peguei essas 6 dicas e tem muitos ensinamentos no Evangelho. Muitos, demais. Vai fazer de uma forma resumidinha cada um para a gente tem que realmente estar repassando. Repassando não, estudando para mim também. Toda vez que a gente está lendo, está estudando, está passando, a gente está revendo e está assimilando. Né? Então a gente tem a ganhar também com isso. Tá? É isso aí, gente. Mas a prece. Hoje não estou eu. Então vamos levar o pensamento. Agradecer a espiritualidade,
os nossos irmãos benfeitores que estão aqui nessa casa, nesse momento, trabalhando duro, ininterruptamente. Agradecer a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui estão, nos acompanhando, estudando conosco. Esperamos tê-los atendido, passando informações úteis para todos nós. Vamos agradecer também estarmos hoje encarnados, trabalhando, evoluindo, estudando, procurando nos melhorar a cada dia mais. E pedimos a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva com sua energia, com sua luz, que através desses irmãos benfeitores transmitam a todos nós que vamos passar pelos passes essa energia do Cristo. Que todos que passarem pelo passe levem para casa, para os locais de trabalho, essa energia do Mestre, trazidas a nós pela espiritualidade maior.